Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de campo elétrico. Observem que nas nossas últimas aulas, nós tratamos aí com vocês a carga elétrica, os processos de eletrização, a lei de Coulomb e agora nós vamos falar de campo elétrico, certo? Então assim, só para a gente ter uma ideia, a questão da força elétrica e do campo elétrico, ela é vista como uma análise vetorial da eletrostática, certo? A partir do campo elétrico, nós vamos entrar em potencial elétrico, energia potencial elétrica e capacitores, que é a parte escalar. Então, por enquanto, nós estamos tratando a eletrostática na análise vetorial, certo? Então, força elétrica é uma grandeza vetorial, campo elétrico também é uma grandeza vetorial. No próximo encontro, nós vamos falar de potencial elétrico, energia potencial elétrica e capacitores, que já é a parte escalar da eletrostática, tá certo? Bom, mas o que é o campo elétrico? Então vamos imaginar o seguinte, antes de falar aí do campo elétrico, vamos fazer uma analogia com a gravitação, que nem nós fizemos um estudo paralelo da lei de Coulomb com a lei da gravitação universal de Newton. Lembra que a gente mostrou para vocês que a força, o cálculo da força gravitacional de Newton era dada por G m1m2 sobre d ao quadrado. E o Coulomb fez um cálculo muito semelhante, só que utilizando as cargas. Então ele tinha uma constante eletrostática, o produto das cargas, Q1 e Q2, sobre d ao quadrado. Então existe uma certa semelhança. Força, G m1m2 sobre d ao quadrado. Força elétrica, K, Q1, Q2 sobre d ao quadrado. Dá para se perceber essa semelhança. Algumas observações importantes. A força gravitacional ela era somente atrativa e a força elétrica ela pode ser atrativa, mas também pode ser repulsiva. Mas o que vai ter de semelhante agora na região de campo? Lembra, nós vamos estudar sempre três campos. O campo gravitacional, o campo elétrico e o campo magnético. Três campos. O campo gravitacional vocês já estudaram exaustivamente nos anos anteriores, primeiro e segundo ano, provavelmente. E agora vamos começar a falar então do campo elétrico. Mas lembrando do campo gravitacional, o que você percebe? Você percebe que você está na superfície de um planeta e se você pegar uma caneta, por exemplo, que nós vamos considerá-la como uma massa de prova, nós vamos abandonar essa caneta na superfície da Terra. Quando nós fazemos isso, o que ocorre? A caneta ela cai. Ela cai por quê? Porque ela está dentro de uma região de campo gravitacional onde uma força gravitacional vai atuar sobre essa caneta. Certo? Então é a maneira que nós temos de provar que existe um campo gravitacional. É a existência de uma força atuando sobre a massa de prova. Nós vamos fazer um raciocínio análogo agora para o campo elétrico. Então o que eu faço? Eu tenho lá um corpo eletrizado com carga Qzão. Então, ou seja, o corpo gerador do campo elétrico vai ser sempre representado pela letra Q maiúsculo. E se esse corpo está eletrizado e está gerando em torno dele um campo elétrico, eu quero provar que existe realmente esse campo elétrico. Então o que eu faço? Eu pego uma carga de prova e coloco próxima desse corpo eletrizado com carga Qzão. Se essa carga de prova ficar submetida à ação de uma força, significa que ali nós estamos numa região de campo elétrico. Seja ela uma força atrativa ou seja ela uma força repulsiva, que a gente sabe que no caso da eletricidade pode ser tanto uma quanto a outra. Entenderam? Então assim, como é que a gente sabe que existe que existe campo, uma região de campo? A gente pega um corpo de prova e coloca lá próximo. Se não houver interação nenhuma, significa que você não tem nenhum tipo de campo aparecendo por ali, ou o campo é muito fraco. Isso acontece, por exemplo, quando você está no infinito. Então você está numa região do infinito, você coloca lá um corpo de prova, você quer saber se existe alguma interação, o campo vai tender a zero. Mas se você está próximo desse corpo e esse corpo não causa nenhum tipo de interação, significa que ali não existe nenhum tipo de campo. Mas, como nós estamos estudando campo elétrico, nós vamos pegar corpos eletrizados com carga Qzão, vamos colocar carguinhas no entorno e vamos perceber que essas carguinhas vão ficar submetidas à ação de uma força. Então, ou seja, nós temos aí um campo elétrico atuando na região do corpo eletrizado, certo? Bom, olha só a analogia que nós fizemos, Então nós pegamos lá do lado esquerdo o planeta Terra, pegamos um corpo de prova, por exemplo um satélite,
né, com uma massa mzinho, e eu quero saber se esse satélite está submetido à ação do campo gravitacional da Terra. Então o que eu faço? Eu pego a força com que a Terra atrai esse satélite, né, e divido pela massa do satélite. Eu vou ter o valor do campo gravitacional na região do satélite. Certo? Claro, quando a gente está na superfície da Terra, a gente já sabe até o valor desse campo, né? É 9,8 newtons por quilograma. Então você tem lá, né, um corpo próximo da superfície do planeta, praticamente na superfície do planeta, você tem uma força-peso atuando sobre ele e ele tem uma massa m. Se você pegar o peso e dividir pela massa m, isso vai dar 9,8 newtons por quilograma, que é o campo gravitacional da Terra naquele local. Conforme você vai afastando, o que vai acontecendo? Esse campo gravitacional vai diminuindo. Se eu pegar esse satélite e levar para os confins do universo, o campo gravitacional sobre ele, promovido pela Terra, vai tender a zero. Tá? Olha a analogia agora ali. Temos um corpo eletrizado, todo ele eletrizado com uma carga positiva, né? Então um Qzão, carga positiva, e eu vou colocar uma carguinha positiva ali também. E eu quero saber se essa carguinha positiva está na região do campo do corpo eletrizado. Quando eu abandoná-la por ali, né, no ponto B, por exemplo, o que vai acontecer? Provavelmente uma força vai atuar. Se estiver na região do campo, uma força repulsiva vai atuar sobre ela. Se essa força repulsiva aparecer, significa então que ela está na região de campo elétrico. Então ali é uma região de campo elétrico. Ou seja, o que é o campo elétrico? É a força elétrica que atua sobre a carga de prova. O que é o campo gravitacional? É a força gravitacional que atua sobre a massa de prova. Não tem como você não conseguir relacionar uma coisa com a outra. Se você sabe um conteúdo, automaticamente você também sabe o outro conteúdo. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então o que nós estamos dizendo? Dizemos que numa região do espaço existe um campo elétrico que quando colocamos uma carga de prova, né, ela vai ficar sujeita à ação de uma força elétrica. Por exemplo, um outro probleminha ali para vocês. Né? Então nós vamos colocar ali uma carga de prova positiva, né, ela está ali com a força-peso atuando sobre ela está pendurada por um fio, então tem uma força tensora, e ali embaixo nós temos uma bateria. E colocamos duas placas paralelas ali, certo? Olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos ligar essas placas paralelas aos polos da bateria. E o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que a carga de prova positiva, ela se deslocou para a placa que foi ligada ao polo negativo. O que significa isso? Se surgiu uma força elétrica atuando sobre essa carga de prova, significa que entre essas placas surgiu um campo elétrico. Ali naquela região tem agora um campo elétrico. Por quê? Porque surgiu uma força elétrica atuando sobre a carga de prova. Tá? Então, no primeiro momento, não tinha nenhum campo elétrico atuando ali. A carga de prova estava ali numa condição, né, sem nenhuma força atuando em relação às placas. Colocou ali as placas ligadas aos polos da bateria, percebe-se que a carga de prova se desloca para a direita, né, devido à ação de uma força. Que força é essa? É uma força de natureza elétrica. Por quê? Porque os corpos agora, as placas agora, estão eletrizadas, né, com cargas positivas e negativas. Ok? Bom, então o que nós percebemos? Que esse campo elétrico surgiu devido à ação de uma força elétrica atuando sobre a carga de prova. Tá? Beleza. Vou virar aqui um pouquinho. Muito bem. Ok, vamos lá. Tá? Uma coisa importante, né, que você não pode deixar sempre de colocar nos seus exercícios é a unidade de medida. Já sabemos que a força é dada em newtons e das aulas anteriores nós vimos que a carga ela é dada em coulomb. Né? Então o campo elétrico ele é dado em newton por coulomb. Ok? Bem, e o vetor campo elétrico? Como é que funciona isso? Bem, repare o seguinte, nós temos aí 4 cargas geradoras de campo elétrico. Então, são as cargas maiores, o Qzão. Então, 2 positivas em cima e 2 negativas embaixo. Vamos colocar cargas de prova agora. Então, se nós colocarmos as cargas de prova, que são as pequenininhas em amarelo, próximas dessas cargas maiores, né, vamos ver o que vai acontecer. Então, nós percebemos, por exemplo, que o positivo com positivo gera um vetor força, né, de afastamento. Tá lá. Negativo com positivo gera um vetor força de aproximação.
Positivo com negativo gera um vetor força de aproximação. E negativo com negativo gera um vetor força de afastamento. Beleza. O que eu estou percebendo também? Estou percebendo que existe agora uma convenção ali para o campo elétrico. As duas cargas de cima que são positivas têm o seu campo elétrico divergindo, saindo da carga. Então observem que o campo elétrico gerado pela carga positiva está apontando para a direita e o campo elétrico da carga positiva também aponta para a direita, ou seja, são vetores que estão saindo da carga positiva. E observamos também que as cargas negativas, elas geram esses vetores apontando para a carga. Então chegamos a uma conclusão. Cargas positivas, geradoras do campo, sempre têm as suas linhas de campo elétrico de forma divergente, saindo delas. Cargas negativas geradoras de campo, temos linhas de campo convergentes, ou seja, chegando nelas. Outra conclusão que essa imagem nos dá. Observem que quando a carga de prova é positiva, a força e o campo, os vetores força e campo, têm a mesma direção e sentido. Olha lá, tanto em cima quanto embaixo, as carguinhas de prova, força e campo, força e campo. Observa do lado direito agora, as carguinhas de prova são negativas. O vetor força e o vetor campo elétrico têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Então, conclusão boa aí também, né? Cargas de prova positivas têm os vetores força e campo na mesma direção e sentido. Cargas de prova negativas têm a força e o campo na mesma direção, porém com sentidos opostos. Tá, pessoal? Nessa condição é o que nós estamos analisando aí nesse slide. Beleza? Bom, e o campo elétrico, então, criado por uma carga pontual é o que nós estamos vendo. Se você tem o campo sendo uma força atuando sobre uma carga de prova, nós lembramos também que existe uma força de interação, né, entre a carga geradora e a carga de prova. Essa força de interação nós já calculamos anteriormente, era dada por K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Beleza. Se eu sei que o campo é a força dividido pela carguinha, se eu pegar aquela fórmula da força ali e colocar na fórmula do campo elétrico, o que vai acontecer? Eu vou poder cortar a carguinha de cima com a carguinha de baixo e vai ficar somente KQ sobre D ao quadrado. Então, ou seja, o campo criado pela própria carga depende do quê? Depende da carga dela própria, né, do corpo eletrizado, dividido pelo quadrado da distância. Ou seja, quanto mais distante, menor a intensidade desse campo elétrico. Vamos ver no próximo slide? Então tá lá, colocamos lá uma carga Qzinha, uma distância R de uma partícula. Tá lá o campo gerado. Agora, repara, né, que se a gente coloca com uma carga negativa, vai apontar na direção dela, né? Então, ou seja, cargas positivas criam campos de divergência, cargas negativas criam campos de convergência. E conforme nós mostramos para você ali, se você colocar a fórmula da força na fórmula do campo elétrico, sobra somente o que ali? KQ sobre R ao quadrado, certo? A distância ali dada pela letra R agora. E aí alguém vai dizer assim, ué, mas tem aquele R com um chapéuzinho ali. Na verdade, aquilo ali é para informar que a direção do vetor campo elétrico é radial. Ou seja, se você tem uma estrutura esférica, o campo elétrico está sempre apontando para a direção do centro da esfera. Tá? Sempre apontando para o centro da esfera. Se for negativa, se for positiva, vai sair do centro da esfera. Tá? Você não pode tangenciar a curva. Quando você tem uma curva, o campo elétrico não vai ficar assim. Ele não tangencia. Ele é sempre apontando para o centro. Ele é sempre apontando para o centro da esfera. Tá? Então, ou ele aponta para o centro da esfera, ou ele sai do centro da esfera. Certo? Isso quer dizer que é um vetor radial. Ok? Bom, então, o módulo a intensidade é dada por KQ sobre R2 e a direção e sentido, né? A direção é sempre radial, o sentido saindo da carga se for positivo e chegando na carga se for negativo, tá? Então tá lá, aquilo ali é extremamente importante o aluno saber, a formulazinha do campo elétrico. E tá lá, o sentido, né? Divergente se for positivo e convergente se for negativo. E observem que sempre apontando para o centro da esfera ou sempre saindo do centro da esfera, tá? Nunca tangenciando a esfera, né? Certo? Sempre
com ângulo de 90 graus. Radial significa que você vai pegar na superfície com ângulo de 90 graus, ok? E o gráfico, olha só como é que fica, né? Então repara, uma coisa importante, né? Dentro de qualquer corpo eletrizado, o campo elétrico sempre vale zero. Aí eu convido a você a assistir qualquer vídeo aula que fale sobre a gaiola de Faraday, ou vídeos, ou filmes, ou qualquer outro tipo de informação que fale sobre a gaiola de Faraday. Muito bacana você saber sobre isso. Então o que você tem? Você tem um corpo eletrizado, então a carga ela fica distribuída pela superfície do corpo, e dentro dele o campo é nulo. Então, ou seja, de qualquer ponto do centro da esfera até a superfície da esfera, internamente, o campo é nulo. Aí o que vai acontecer? Você vai ter um campo na superfície, porque aí você agora está tocando por fora, então você tem um campo elétrico, e aí conforme você vai aumentando a distância, o que vai acontecendo? O campo vai diminuindo de forma quadrática. Lembra? A fórmula é kq sobre d ao quadrado. Então conforme você aumenta a distância, o campo reduz quadraticamente. Tá? Então tá aí a situação. Olha só o que nós temos. Um campo criado por uma carga Q a uma distância D vale E. Se eu triplicar o valor da carga, o campo passa a valer 3E. Então, ou seja, o campo é diretamente proporcional à carga. Conforme você aumenta a carga, aumenta o campo. Agora, olha só a outra situação. Eu peguei e dividi a distância por 2. O que aconteceu com o campo agora? Ele ficou 4 vezes maior, porque lembra, é kq sobre d ao quadrado. Mas se o d é d sobre 2, se você levar isso ao quadrado, vai ficar d ao quadrado sobre 4. E aí você inverte essa fração, o 4 vai para cima. Então o campo quadruplica. Claro, você diminuiu a distância, você está mais próximo do corpo eletrizado, então o campo tem que ser maior. Certo? Então lembra, né? A distância ela é inversamente proporcional ao quadrado. O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então se a distância diminui, né, o campo tem que ficar maior quadraticamente. Tá? E uma outra situação, agora ele quadruplicou a carga e dobrou a distância. Repara que o campo ficou igual ao primeiro, igual à situação 1. Ué, mas ele quadruplicou a carga e dobrou a distância. Pois é, mas repara, se você quadruplica a carga, o campo fica 4 vezes maior. Beleza. Mas se você dobrar a distância, lembra, quando você dobra a distância, né, 2d ao quadrado é 4d2. Então ficou 4 vezes menor. Então o 4 de cima com o 4 de baixo se anulam, mantendo o campo elétrico igualzinho ao da situação 1. Ok? Tá? Então acho que isso é bem claro para você. O campo é diretamente proporcional à carga. O campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Bom, uma coisa importante, na hora que você começar a trabalhar com várias cargas gerando o campo elétrico, né, é interessante sempre você representar esses vetores. Tá? Então, e aí o que acontece? O campo resultante é a soma vetorial de todos os campos elétricos. Então isso aí depois nós vamos fazer alguns exercícios, né? Porque pode se tornar um pouquinho complicado. Então você vai ter que desenhar, não tem jeito. Precisa desenhar para saber como é que aparece o campo resultante. E aí você vai lembrar, por exemplo, né, dos conteúdos, né, associados a operações com vetores. Então você pode usar o método polígono, você pode usar o método do paralelogramo. Né? Então, ou seja, você precisa agora fazer um estudo da parte vetorial, tem até nas nossas aulas aí, né, a parte vetorial, para você poder entender como é que se comportam esses vetores quando colocados aí num ponto do espaço. E aí você faz a composição dos vetores, faz a soma vetorial, acha o vetor resultante. Esse vetor resultante vai corresponder ao campo elétrico resultante. Tá? Então, mas numa próxima aula nós vamos estar analisando também esses exercícios que são um pouquinho mais sofisticados aí para nós. Tá? Bom, como eu disse para vocês, né, então, ou seja, a gente sabe que quando um corpo está em equilíbrio eletrostático, não existe o campo elétrico dentro do corpo. As cargas se distribuem na superfície do corpo. O campo elétrico interno sempre é zero. Então essa imagenzinha aí, né, do campo elétrico, aí, como eu falei, é da gaiola de Faraday. Né? Então quando você for fazer um estudo,
faça um estudo lá, né, sobre a gaiola de Faraday, que você vai ver, né, que a experiência realizada pelo Faraday foi dada dessa maneira. Né? Ele colocou dentro de uma gaiola, eletrizou e não aconteceu nada com ele, mostrando que existe o que nós chamamos de blindagem eletrostática. Tá? Bom, aí aparece essa imagem. Aí alguém pergunta assim, né? Ué, mas por que ele colocou imã agora aí? Por que ele está falando de imã? Bom, a gente está falando de imã porque o imã também gera um campo. Então nós temos corpos eletrizados gerando campo, nós temos corpos massivos gerando campo e nós temos corpos magnetizados gerando campo. Essa é a maneira mais fácil de você visualizar uma situação. Se eu colocar um imã e uma bolinha de aço próxima desse imã, qual é a trajetória que essa bolinha vai seguir? Evidentemente que vai ser a primeira. A bolinha não vai sair em zigue-zague e também não vai fazer uma curva. Ela vai seguir uma trajetória retilínea. Então, ou seja, existe ali uma ação do campo que mostra uma linha, né, apontando em direção ao ímã ali. Então vamos analisar. Olha só, as linhas de força são sempre linhas que vão ser representadas por retas, né? Então, ou seja, nesse caso aí, a carga quesão, por exemplo, ela é positiva. Como é que eu sei que ela é positiva? Porque eu tenho todas as linhas saindo dessa carga. Então, a carga é divergente. Tá lá, carga positiva, carga negativa. Então, sempre saindo, sempre linha reta. Tá? Então, a representação do vetor campo elétrico se dá sempre da forma de uma linha reta saindo da carga ou chegando na carga se ela for negativa. Tá? Bom, evidentemente que quanto mais próximo, né, do corpo eletrizado, maior vai ser a intensidade do vetor campo elétrico. Tá? Então, essa é a primeira coisa importante aí que a gente precisa analisar. Então, se você tem um ponto, tem o vetor campo elétrico. Se você tiver um outro ponto mais próximo, esse vetor campo elétrico ele é mais intenso. Tá? Bom, se você tiver agora uma carga próxima da outra, se for positiva, sempre sai da positiva e chega na negativa. Né? E se você tiver, por exemplo, duas cargas positivas, essas linhas elas não se encontram. Tá? Lembra que cargas de sinais iguais se repelem. Então, uma coisa importante, pessoal, outra coisa importante, né? As linhas do campo elas nunca se cruzam. Observa que nenhuma linha toca na outra. Se você aproximar bem ali a carga positiva e a carga negativa, mas está bem juntinho, eles estão saindo do mesmo. Não, não estão saindo do mesmo ponto. Tá? Então elas sempre saem de um ponto distinto do outro, de maneira que duas linhas nunca vão se cruzar. Tá? As linhas de força elas nunca se cruzam. Tem que ser importante para você. De repente, num exercício, uma linha cruzou com a outra, tu já sabe que aquela ali não pode ser a resposta. Tá? Isso não acontece. Ok? Olha o desenho aí. Isso a gente faz na prática. Ó. Leva para o laboratório, né? Coloca lá dois pontos eletrizados, um com carga positiva e outro com carga negativa, e é isso aí que vai aparecer para nós. Tá? Você polvilha ali uma semente de grama, né, para aparecer esses pontinhos mais escuros, tira a foto e essa é a representação que nós temos. Tá? É muito parecida com a que nós vamos ver posteriormente em campo magnético. Tá aí, ó. Essa é a situação. Então tá as linhas, né? Saem do positivo e chegam no negativo. Mas como é que a gente sabe que sai do positivo e está chegando no negativo? Não tem seta. Realmente, não tem uma seta. Foi feita uma convenção. Então, na convenção, as cargas positivas sempre geram campos divergentes e as cargas negativas sempre geram campos convergentes. Tá? Então, tá lá. O vetor campo elétrico é uma linha do espaço, é tangente às linhas de campo nessa região. Você vai tangenciando, ó, de forma que o vetor ele tem que estar sempre em linha reta. Tá? Se a trajetória é curva, ele vai tangenciando essa curva, né, sempre de maneira retilínea. O número de linhas de campo em uma região é proporcional ao módulo vetor campo elétrico. Então, ou seja, quanto mais linhas de campo, maior a intensidade do campo. Se você pegar um ponto bem afastado do corpo eletrizado, você vai ver que o vetor campo elétrico ali é bem fraco. Por quê? Porque ali você tem poucas linhas de campo. Quando você está bem próximo do corpo eletrizado, ali você vê que você tem muitas linhas de campo. Significa que o campo ali ele é mais intenso. Tá? Pronto, e o campo elétrico uniforme, como é que ele surge? Então a gente tem um campo elétrico uniforme que surge quando você tem placas paralelas, essas placas paralelas são eletrizadas, e aí você faz as linhas saindo das placas positivas, da placa positiva em direção à placa negativa. Carol, eu estou vendo que lá em cima e lá embaixo tem curva.
Aquilo ali é chamado efeito de borda, porque como a borda ali ela passa a ser uma pontinha, né, então essa pontinha precisa chegar lá na outra. Então aí ela faz essa curvinha que nós conhecemos como efeito de borda. Mas o nosso estudo sempre vai se dar ali onde estão os pontos P1, P2, P3, P4, P5, ou seja, entre as placas eletrizadas. Tá bom? Bom, e aí a gente agora pode responder, né? Que partículas são essas, A e a B? Então imagina que eu tenho um emissor de partículas, né? Esse emissor de partículas lança essas partículas entre as duas placas, a positiva e a negativa. Se a carga A, ou se a partícula A desviou para cima, significa o quê? Que ela é negativa. Se a partícula B desviou para baixo, significa o quê? Significa que ela é positiva. Certo? Por quê? Porque a partícula A, sendo negativa, ela vai ser atraída pela placa positiva. E a partícula B, sendo positiva, vai ser atraída pela placa negativa. Ok? Bom, e aí, como é que se dá esse movimento, né, dessas partículas carregadas na região de campo? Ora, a partir do momento que nós colocamos uma partícula numa região de campo elétrico, ela vai ficar submetida à ação de uma força. Tá? Então, se você vai ter uma força atuando sobre ela, essa força vai ser a própria força resultante. Então, a força elétrica ela é a própria força resultante que atua sobre essa partícula quando ela está entre essas placas eletrizadas. Bom, então vamos pensar. Né? Se a força elétrica é a própria resultante das forças, a gente sabe pela segunda lei de Newton que a resultante das forças é massa vezes aceleração. E que a força elétrica é carga vezes campo. Então, ou seja, a aceleração que vai surgir dessa partícula entre as placas vai corresponder ao quê? A carga vezes o campo dividido pela massa. Pronto. Então agora eu tenho a aceleração. A partir daí eu posso encontrar a velocidade, eu posso encontrar a distância entre as placas, eu posso encontrar uma série de grandezas que foram estudadas lá na cinemática que podem ser aplicadas aqui. Você vai utilizar, por exemplo, a equação de Torricelli, vai utilizar a função horária da velocidade para encontrar as grandezas associadas ao movimento da partícula entre placas carregadas. Ok, pessoal? Detalhe, essa aceleração evidentemente ela é constante, né? Então isso caracteriza um movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, vamos lá, vamos fazer aí 4 exercícios agora, né? São exercícios bem tranquilos, também a gente está colocando aqui, né, nesse momento, exercícios fáceis, basicamente a aplicação de fórmula, né, para que você possa iniciar os seus estudos. Em aulas futuras vamos colocar exercícios evidentemente um pouco mais sofisticados, tá? Então reparem, está dizendo aqui a força que atua sobre uma carga de 20 microcoulombs, lembra que micro é 10 a menos 6, colocado em um campo uniforme de intensidade de 400 kN por coulomb, tem módulo igual a quanto? Bom, vamos lembrar, pessoal, 20 o campo é a força dividido pela carga. Então, se ele quer a força, é o campo vezes a carga. Então, é pegar os 400 mil e multiplicar pelo 20 vezes 10 a menos 6. Lembra que 400 mil é 4 vezes 10 a quinta. E 20 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 6 ou 2 vezes 10 a menos 5. Então, o 10 na quinta com 10 na menos 5 dá 10 na zero, que é 1. E sobrou 2 vezes 4. Então, 2 vezes 4, 8, resposta alternativa 0,3, 8 newtons. Tá? Então, utilizamos basicamente a fórmula. Força elétrica é a carga vezes o campo. Acabou. Tá? E aí é só fazer o produto ali das duas grandezas. A detalhe, muitas dessas questões são questões dos vestibulares aqui da nossa região, tá, pessoal? Então, é importante você estar atento aí, né? Assim, as faculdades da região aqui estão fazendo vestibulares ainda, né? Você saber resolver essas questões. Outra questão, sobre uma carga de 2 microcoulombs, ou 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, colocada em certo ponto do espaço, age uma força de 0,8 newtons. Despreze as ações gravitacionais. Qual é a intensidade do campo? Então, já sabemos, campo é força sobre carga. Então, 0,8 newtons é 8 vezes 10 a menos 1. Né? Então, vai ficar 8 vezes 10 a menos 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. 8 dividido por 2 dá 4. E o 10 a menos 6 sobe, fica 10 a 6. Com o menos 1, 10 a 5. Então, a resposta, a letra E, 4 vezes 10 a 5 newtons por coulomb. Então, o que nós fizemos? Dividimos a força pela carga. Então, 0,8 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Resolvido o problema. Próximas questões. Vamos lá.
Uma carga pontiforme Q positiva cria ali no ponto P um campo elétrico, que vai ser representado da melhor maneira como? Então vamos lembrar, pessoal, se eu tenho uma carga positiva, eu sei que as linhas de campo saem dessa carga positiva. Então se a carga positiva está aqui e o ponto está aqui, e a linha do campo sai da carga positiva, a melhor representação ali é o vetor 5, né? Então resposta letra E. Tá? Se fosse uma carga negativa, a melhor resposta seria 1. Mas como a carga é positiva, tem que sair resposta letra E, vetor 5. Tá? E por último, não menos importante, né, sabe-se que a intensidade do campo elétrico criado por uma carga é dado por kq sobre d ao quadrado. Beleza. Assim, a figura geométrica formada pelo conjunto de pontos que possuem a mesma intensidade para o campo elétrico vai ser dada de que maneira? Gente, vamos lembrar. Você tem a carga. A gente representa um corpo eletrizado e esse corpo eletrizado ele é sólido. Ele é uma figura geométrica sólida, então ele é uma esfera. Né? Uma carguinha esférica, corpo esférico. Se você representar as linhas do campo, essas linhas do campo elas vão se abrindo de forma a você manter essa esfera. Então, resposta aí, letra C. Em qualquer ponto dessa esfera, o campo elétrico ele é sempre o mesmo, desde que você tenha o mesmo conjunto de pontos, a mesma distância, né, da superfície da esfera. Então, por exemplo, se eu tenho todos esses pontos aqui a uma mesma distância, o campo elétrico é igual. Se eu vier para cá agora, todos esses pontos aqui, o campo elétrico é igual. É diferente desse. Tá? Mas nessa região, todos eles são iguais. Certo, pessoal? Então, resposta aí, letra C. Ok? Então, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma aulinha basiquinha aí de campo elétrico. E num próximo encontro nós vamos falar de potencial elétrico, tá certo? É isso aí, pessoal. É um privilégio ter estado com vocês. Fiquem com Deus e até mais ver, se Deus quiser. Valeu, galera!